Graça e paz, meus irmãos. Amém. Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Dando sequência na exposição do da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, os versos de 1 a número 4. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Oremos. Grandioso e eterno Pai, ó Senhor, nos achegamos ao seu santo trono para ouvir a sua voz. Conduza, Senhor, a exposição da sua palavra, para que todos nós possamos ser alimentados e transformados pelo seu evangelho. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, na semana passada, o reverendo Samuel começou a sua introdução falando da quantidade de religiões que tem pelo mundo. E no final ele reduziu essas duas religiões, essas tantas religiões a duas. Uma que nós nos achegamos a Deus e fazemos um monte de coisa para chegar até Deus, e outra que Deus fez essa ligação conosco. Nessa noite, nós, de certa forma, continuaremos falando dessas duas religiões. Há um modo de chegar a Deus que é feito pelo próprio Jesus Cristo. Mas aqueles judeus não haviam entendido isso. E aqui Paulo vai mostrar como seu coração está abalado por causa desse entendimento errado. Em Romanos 10, Paulo aborda a responsabilidade de Israel pela rejeição de Jesus como Messias. A maioria dos judeus não aceitaram a Jesus, não reconheceram. Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Paulo atribui aos judeus a responsabilidade de rejeição do próprio Deus. Eles optaram por rejeitar a salvação por meio de Jesus Cristo. Eles decidiram não aceitar aquilo. Mas hoje nós veremos algo inusitado. O título da minha mensagem é: Como podemos rejeitar a Deus? Como podemos rejeitar a Deus? E a primeira divisão é: podemos rejeitar a Deus com um zelo errado. O primeiro versículo diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Veja que o apóstolo Paulo começa falando de um termo muito íntimo, chamando-os de irmãos. Ele tem grande afeto por aquele povo. O seu coração está sofrendo um amor intenso por aquele povo. Ele não apenas diz que eles serão condenados, mas o seu coração dói, o seu coração sofre. Assim também a gente sofre pelos nossos que não entenderam a mensagem do Evangelho. O coração de Paulo está pesado, está agoniado. Ele deseja que os seus amigos, seus parentes, seus contemporâneos compreendam a mensagem do Evangelho e aceitem as obras de salvação do nosso Deus. Essas palavras nós percebemos que a fala de Paulo tem uma solicitude. Este homem procurava buscar aqueles que ele amava para o Evangelho. Ele não é um homem ríspido, duro, mas sim está com o coração entregue para fazer a vontade de Deus para aqueles que não reconhecem Cristo.
Ele prossegue afirmando o seu coração, a sua dor. E às vezes a gente bate algumas vezes na porta e o nosso coração se endurece para com o próximo e nós não sentimos mais essas dores. Paulo mostra que ele tem um amor sincero por aqueles que o perseguem. Por um lado, Paulo sabia da soberania de Deus. A gente acabou de passar pelo capítulo 9, em qual Paulo relata essas coisas, ele mostra com a profundidade como Deus é soberano sobre tudo, mas aqui ele está com o seu coração entregue, ele está orando, ele está clamando a Deus para que aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo consiga se desvencilhar daquilo e crer no Messias. Ele sabe que tem a soberania de Deus e tem a responsabilidade humana agindo aqui, mas mesmo assim, ele não descarta parar de orar por aqueles que ainda não entendeu o Evangelho. O seu coração está pesado, está clamando por isso. Paulo culpa os judeus pela rejeição, por ter matado Jesus, mas ao mesmo tempo, ele mostra para eles que não é pelo seu próprio caminho que serão salvos. Não é pelo seu próprio entendimento, mas Paulo queria o bem deles. Eles rejeitaram o caminho de Deus, eles rejeitaram o Verbo encarnado, mas mesmo assim, Paulo deseja que eles se arrependam dos seus pecados. Os nossos podem estar rejeitando ao Senhor, mas mesmo assim o nosso coração tem que estar cada vez mais inclinado a fazer a vontade do Senhor, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. Devemos orar, sim. E é interessante que no capítulo 2, no capítulo 9, versículo 2 e 3, ele diz: tenham grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele chegou a dizer que estava disposto a ir para o inferno por causa dos seus irmãos, por causa dos seus compatriotas. Então o coração de Paulo, embora ele está descansado na soberania de Deus, tem um coração pesado, porque os seus ainda não reconheceram quem é Jesus. Então nós devemos querer o bem dos nossos. Como nós desejamos o bem dos nossos? Orando por eles, clamando a Deus, tendo o nosso coração pesado diante de Deus, suplicando ao Senhor que abra os olhos daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão na nossa casa. O apóstolo Paulo é altamente teológico a sua carta, mas o seu coração dói por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Ele ora pela salvação deles, porque está convencido de que eles estão perdidos. Se eles não estivessem perdidos, para que Paulo oraria por isso? Paulo tem a certeza, tem a convicção de que eles estão perdidos. Todos os judeus estavam em um caminho de perdição, em um caminho de juízo final, para serem condenados eternamente por Deus. Paulo estava convencido que os judeus, assim como nós, só têm uma saída em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não há outra saída se não for por meio de Cristo Jesus. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com intimidade, com entendimento. Quando Jesus apareceu em cena, as pessoas fervorosas de Jerusalém eram os fariseus. Eles eram considerados separados para a justiça, consagrados por uma busca à justiça. Eles eram zelosos, mas a verdadeira justiça chegou até eles e eles não reconheceram. O verdadeiro caminho chegou até eles e eles não o aceitaram. Começaram a buscar uma salvação
pelas próprias obras. Então, tropeçaram em Jesus. Eles não perceberam que era requerido deles que desistissem de qualquer pretensão ou mérito. Às vezes, nós desejamos ser salvos pelas nossas ações. O nosso coração se alegra com pequenas coisas que a gente faz. E lá no fundo, lá no orgulho, a gente diz: eu tenho que ir para o céu porque eu sou bom. Olha que coisa maravilhosa que eu fiz. No fundo, talvez você não tenha entendido o que é o Evangelho. Não tenha entendido quem é você. Não tenha entendido que as suas obras não agradam a Deus. Somente por causa do sangue de Cristo Jesus, nós conseguimos ter um direcionamento, ter um zelo adequado. E para entender o que significa esse zelo, é preciso que a gente volte um pouco na história bíblica. No início, quando Israel não tinha um rei, Israel desejava ter um rei para si. E então, através de Samuel, ungiu-se Saul. E quando unge Saul, pouco tempo depois, vem Davi. Só que Saul ainda era rei. E Samuel ungiu Davi 3 vezes. E nesse ungir, poderíamos pensar que Davi teria uma vida fácil, mas Saul o perseguia diariamente. Saul intentava contra Davi diariamente. E você pode estar perguntando, por quê? O que tem a ver Davi e Saul? Tem a ver que tanto Saul quanto Paulo, eles eram da mesma tribo, da tribo de Benjamim. E aqui tem algo maravilhoso. Em Atos 9 vai narrar a conversão de Paulo. E quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez a nossa tradução não nos dê esse entendimento, mas algumas traduções mais antigas vinha como: Saul, Saul, por que me persegues? E é neste momento que Paulo compreende o que ele está fazendo. Ele olha para a história de Saul, ele vê o que aconteceu com Saul perseguindo Davi, e ele vê que ele está fazendo a mesma coisa. Paulo agora persegue o filho de Davi. Quando Paulo está perseguindo o filho de Davi, ele fala assim: eu estou do lado errado da história. Então agora eu não vou mais perseguir o filho de Davi. Reverendo João Paulo diz que é a conversão mais rápida da história. É uma pergunta e Paulo já é convertido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o zelo dele é tão poderoso, é tão forte, que assim como Saul perseguia Davi, por causa do seu zelo, Paulo também persegue a igreja de Cristo por causa de grande zelo. E esses compatriotas têm o mesmo zelo que Paulo. E eles vão intentar contra a igreja de Deus. Por quê? Eles têm um zelo, mas não com entendimento. O zelo dos judeus por Deus não é um zelo ruim, só é um zelo que não está direcionado corretamente. É um zelo que eles têm a certeza de que eles estão fazendo a vontade do Senhor. Mas é necessário que haja uma mudança. Paulo sabia bem desse zelo. Paulo sabia o quão forte era esse zelo, mas precisava que eles reconhecessem Jesus Cristo. Por causa de um entendimento equivocado do Antigo Testamento, em qual todas as festas, todas as histórias, tudo apontava para Cristo, mas eles não conseguiam perceber isso. Eles estavam cegos pelo próprio zelo. Esse zelo desvirtuado desviou a nação judaica da verdadeira relação com Deus, afastando-os cada vez mais dele. É por isso que Paulo ora pela salvação deles, reconhecendo que, embora tenham zelo e busquem a conhecê-lo, sua falta de entendimento o leva à direção
errada. Você pode ter muito zelo pelo Senhor, mas se você não tem um entendimento da palavra de Deus, o seu zelo te levará a caminhos errados. É importantíssimo reconhecer a palavra de Deus para que o nosso zelo, para que a nossa vontade, para que a nossa caminhada seja sempre trilhada nos passos do Senhor. O próprio Jesus demonstrou zelo quando limpou o santuário. Jesus chegou no santuário e tinha comerciantes ali. E ele tira todos daquele lugar. Ele demonstra zelo. O zelo não é o problema. O problema é quando o nosso zelo está desvirtuado. Paulo considera que o zelo deles é um bom zelo, mas está mal direcionado. Porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Este versículo ensina que a sinceridade não é a salvação. Você pode ter zelo, pode ter sinceridade por qualquer coisa. Mas se não é a palavra de Deus, se não é o caminho de Deus, a sua sinceridade de nada valerá. A sinceridade não serve de desculpas para Deus. Não serve como rota para o céu. Porque você precisa ter zelo e sinceridade dentro da palavra de Deus. Não importa no que você acredita, importa em quem você acredita. Não importa qual é o seu zelo, importa onde está ancorado o seu zelo. Onde está ancorado o seu coração. Mas uma pergunta ainda continua nos nossos ouvidos. Como podemos rejeitar a Deus? Podemos rejeitar a Deus com a justiça errada. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Primeiro, Paulo ensina que Deus já estabeleceu a sua justiça. Já estabeleceu o meio pelo qual o veremos. Já estabeleceu o caminho que devemos seguir. E esse caminho era mediante a fé no Messias. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo, o Messias que haveria de vir. E no Novo, o Messias que veio e morreu por nós. Esse é o caminho. Mas só que o seu desconhecimento, a sua ignorância, fez com que eles afastassem um caminho e criassem um caminho para si. Então agora não é mais o caminho que Deus determinou. Não é mais o caminho que Deus escolheu. Mas agora é o meu caminho. Quando a gente para e olha para as Escrituras e diz: ah, mas eu não penso assim, eu não acho assim. E muitas vezes a gente tem dificuldade com isso. Porque quando eu digo que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, você não fica chocado. Mas quando eu digo que Deus é soberano e você tem uma responsabilidade, e aí você quer diminuir a soberania de Deus e aumentar a sua responsabilidade, ou vice-versa. Porque você quer ter o controle de tudo em suas mãos. Mas Ele determinou o caminho para você seguir. Te deu a direção para você seguir. Você não precisa trilhar o seu caminho sozinho. Você nunca estará sozinho. O Senhor está conosco, nos direcionando. Mas a gente precisa reconhecer que Ele é Senhor e Salvador de nossa vida. Por desconhecer a justiça e estabelecer o seu próprio caminho, os judeus se perderam. E aqui eu volto novamente no início, onde Paulo está com seu coração pesado por causa deles. Porque eles se perderam. Eles têm zelo, eles amam o Senhor. Mas a justiça veio diante deles e eles não reconheceram. Eles estão perseguindo a igreja de Deus, perseguindo o Senhor, em vez de segui-lo. O pecado dos judeus é, na verdade, o engano de todas as religiões.
todas elas que nós precisamos fazer algo para chegar a Deus, é o mesmo engano que está acontecendo com os judeus. Todas as religiões, exceto o cristianismo, estão no mesmo cesto. Estão todas do lado errado, pois não reconheceram o que Cristo fez por nós. Não entenderam quem é Cristo. O resultado é que, pelas obras, ninguém será absolvido. As suas obras não são boas o suficiente para te dar absolvição no dia do juízo. Isso ficou muito claro durante toda a exposição de Romanos. O quanto nós somos falhos, fracos, e o quanto as nossas obras são más e ruins. E chega aqui, ele está mostrando para os seus compatriotas, a quem ama tanto, que ele deseja tanto que sejam alcançados pelo Evangelho, dizendo: se vocês continuarem nesse caminhar, vocês não se achegarão a Deus. Por desconhecerem o caminho, eles, portanto, não chegarão ao lugar celestial. Eles rejeitam o caminho, porque eles não o conhecem. Eles rejeitam o caminho, pois eles não entenderam que é somente através de Jesus Cristo que nos achegaremos a Deus. Eles estão ignorando por falta de conhecimento. Paulo aponta a causa disso. Porque eles não viram? Porque não viram se estava lá diante deles? E se eles cresceram ouvindo aquilo? Se todos os sábados eles liam a lei na sinagoga? A resposta é que eles procuraram restabelecer a própria justiça. Ou seja, tentaram conseguir a salvação por meio da justiça própria, em vez de aceitarem a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. Eles querem que a sua própria justiça seja a justiça para a sua salvação. E é bem o que eu disse para as crianças aqui. Deus deu um roteiro para eles. Olhem para Jesus Cristo. Eles decidiram por uma vez só jogar aquele roteiro de lado e falar assim: eu vou conseguir fazer isso sem Jesus. Eu vou caminhar sem Jesus. E é então que eles se perderam. Eles tentam, pelas suas próprias justiças, chegar a Deus. A consequência disso é que eles não se sujeitaram a Deus. É uma sequência clara que Deus estabeleceu que a salvação era mediante Jesus. Deus estabeleceu isso. Não seja nós aqui querer mudar os planos eternos de Deus para que Deus nos salve da forma que nós gostaríamos. Eles queriam ser salvos pelas obras. E muitas religiões hoje acham que serão salvas por elas. Mas o que Paulo está dizendo é: não será pelas obras, será por Jesus Cristo. E a pergunta continua ressoando em nossos ouvidos: como podemos rejeitar a Deus? Podemos rejeitar a Deus com o fim errado. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. A palavra fim tem basicamente dois significados. Primeiro, ela significa alvo. Então, se é nesse sentido, é que o que Paulo está usando nesse versículo, ele está dizendo que o alvo da lei, o propósito da lei, a intenção da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Ou seja, Deus tinha dado a lei para que esta levasse todos a Cristo. Então, o alvo, o propósito da lei era nos caminhar em direção a Cristo Jesus. Contudo, fim pode ter outro sentido. Nesse caso, o sentido de Paulo que seria este: se a lei termina com Cristo, ela vigorou até a sua chegada. Ou seja, Cristo chegou, cumpriu a lei, portanto a lei não tem mais validade. Assim, quando os judeus estão insistindo em guardar a lei de Moisés para serem salvos, eles estão insistindo num caminho que ficou para trás,
ultrapassado. A lei já não estava mais em vigor. Porque quando Cristo veio, ele cumpriu a lei completamente. Então, dos dois modos, Jesus Cristo cumpriu a lei, aquela que nós não conseguiríamos cumprir. E a lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, vamos tentar aqui unir essas duas coisas em uma única direção, dizendo: penso que a resposta é uma combinação das duas coisas. Porque sendo o propósito da lei apontar para Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei, que satisfez todas as exigências da lei, que pagou a culpa que a lei cobra do pecador, é dado um fim ao poder da lei na vida de todo aquele que crê. Não estamos mais condenados pela lei, não somos mais obrigados a guardar a lei como caminho de salvação. E nos dois sentidos, o resumo é este. Em Cristo Jesus, a lei se cumpre plenamente. Portanto, como não tem mais poder sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus, a lei não pode mais condenar e nem me considerar culpado, nem me mandar para o inferno. Pois em Cristo Jesus, ela foi plenamente cumprida. E aí você pode falar assim: então eu posso fazer o que eu quiser daqui para frente. Eu posso caminhar de qualquer forma. Não é isso. Hoje, pela manhã, nós relembramos na sala que nós somos unidos a Cristo por uma algema. Por uma algema de amor. O que Cristo fez por nós, derramando o seu amor naquela cruz, nós estamos obrigados em amor a cumprir a lei, não pela redenção, mas em resposta ao que ele fez por nós. Então é por isso que nós olhamos para a lei de Deus e desejamos cumpri-la, porque ele cumpriu em nosso lugar, ele fez em nosso lugar. E nós, com um ato de amor, em resposta ao que ele já fez por nós, pela salvação que já nos foi garantida, nós o fazemos em contrição, em humildade, sabendo que ele é o nosso Senhor, que ele derramou o seu sangue por nós. Mas é isso que os judeus não entenderam. Os judeus tentavam cumprir a lei todos os dias para se achegar à salvação. Mas em nenhum momento da história, ninguém foi salvo por cumprimento da lei. Todos foram salvos por causa da promessa de Jesus Cristo. Paulo tinha certeza que os judeus haviam rejeitado a justiça de Deus, pois o fim da lei, o propósito da lei que Deus tinha dado à nação de Israel é a pessoa de Cristo. Como os judeus rejeitaram a Jesus, isso significa que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Cristo é o caminho para a justiça de todo aquele que crê. Conseguimos ver, então, por que eles estão errados? Como eles não agradam ao Senhor e como eles rejeitaram a lei de Deus? Porque eles não conheciam a lei de Deus. Porque eles não conheciam quem era de fato Cristo Jesus. Eles ignoraram a lei por falta de conhecimento. E isso deve ser um alerta para nós. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, para que a nossa trajetória seja moldada por ela, para que a gente ande nos caminhos do Senhor. Porque se a gente não conhecer, nós trocaremos a justiça de Deus pela nossa própria justiça. E então desejaremos fazer aquilo que não agrada ao Senhor. A lei tem muito valor para nós hoje. Muito valor que nos faz aproximar cada vez mais de Cristo. E o texto enfatiza algo de extrema importância, a qual é reconhecer Jesus Cristo como o cumprimento da lei e o único caminho para a salvação. A rejeição de Deus, como bem apontado, ocorre quando buscamos estabelecer a nossa própria justiça. Buscamos estabelecer a nossa própria vontade, em vez de nos submetermos à justiça de Deus, em vez de nos submetermos à vontade do Senhor. Desejamos apenas fazer o que o nosso coração anseia diariamente. A justiça que vem de Deus é através da fé em Jesus.
Isso significa que a salvação não é alcançada pelas nossas forças, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas pela obra redentora de Jesus Cristo. Somente assim nós seremos salvos. É um dom gratuito de Deus para todos os que creem em seu Filho. É essencial entender que somos pecadores, que precisamos desesperadamente da graça de Deus, do favor de Deus, da redenção do Senhor. Aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador não significa apenas que você vá seguir um conjunto de regras ou crença. É ter a sua vida totalmente transformada pelo Evangelho. A sua visão ser renovada para entender o que Cristo fez por você. Requer que o seu joelho se dobre diante de Deus, que você tenha a humildade e que essa soberba, seu orgulho saia de você, para que você caminhe em direção a Ele. O texto também nos lembra da importância de vivermos em gratidão ao Senhor, pela obra que Ele fez, que Ele consumou naquela cruz. Embora a lei ainda tenha o valor como padrão de santidade e justiça divina, não é um meio da nossa redenção. Nossa resposta à graça de Deus deve ser uma vida de obediência e em amor à palavra do Senhor. Deve ser motivada pela gratidão que Ele fez por nós. Nossa caminhada não é uma caminhada de desafios impostos por correntes pesadas, por um jugo pesado nas nossas costas. Mas o jugo do Senhor é leve, é suave. Além disso, temos a responsabilidade de interceder fervorosamente pelos nossos, por aqueles que ainda não compreenderam quem é Cristo, pela salvação daqueles que estão na nossa família, mas ainda não entenderam que o caminho que eles estão seguindo é um caminho de perdição, de condenação eterna. Nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo tinha um profundo desejo pela salvação do seu povo. Devemos também orar com intenção de alcançar o coração daqueles que estão ao nosso redor, para que eles sejam salvos e desfrutem dessa graça maravilhosa que nós desfrutamos hoje. Nós temos essa imensa responsabilidade de levar a salvação àqueles que estão perdidos. Vivemos em um mundo que deseja paz, alegria, satisfação em coisas descartáveis, mas você tem a oportunidade de oferecer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira justiça em todos aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, para concluirmos, a vinda de Cristo representa um ápice do Evangelho. Jesus Cristo veio até este mundo, morreu por nós, deu a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue, fez algo que nós não poderíamos fazer, nos redimiu de uma vez por todas, pagou um alto preço, cumpriu toda a lei. E quando você olha para a obra de Cristo e diz, não, eu não preciso dessa obra, eu vou seguir a lei, vou seguir o meu coração. Você está dizendo para Cristo, a sua morte foi em vão. Você morreu por mim em vão. Não faça isso. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Desfrute da sua graça. Caminhe em direção a Ele. Um dia Ele voltará. Buscará a sua igreja. Nós estaremos com Ele nas mansões celestiais, cantando eternamente. Nós desfrutaremos de bênçãos inenarráveis. Nós desfrutaremos de bênçãos que transcendem o nosso pensar. Um dia, nós estaremos na Nova Jerusalém. Nós estaremos com Ele eternamente. Poderemos louvá-lo e desfrutar da sua beleza, da sua glória. Confie nessa promessa. Confie que Jesus Cristo, aquele que veio um dia, morreu pelo seu pecado, voltará e levará a sua igreja
até Ele. Não viva pela lei. Viva pelo Evangelho de Jesus Cristo. Conheça o Evangelho. Não deixe que seu ego tome conta da sua vida, mas deixe que a palavra de Deus transforme o seu coração. Que Deus nos abençoe.